Bom dia, doutor, tudo bem? Bom, bom dia, tá me ouvindo? Estão ouvindo sim, certinho. Cara, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Como é que tá? Tudo certo, minha amiga, tudo bom, obrigado pelo convite, né? Eu que agradeço a participação. Cara, você vai apresentar um pouquinho melhor, né? Mas só para dar uma ênfase, né? O Dr. Jorge, ele foi um dos pioneiros em fazer in-office a partir dos alinhadores, né? E a gente teve umas iniciações de umas reuniões que a gente teve, né? E aí eu fiquei meio muito curioso, né, para saber como é que, porque já há um tempo atrás, então antes da gente saber sobre alinhadores, ele já trabalhava com alinhadores, então ele realmente entende sobre o produto. Então, Jorge, é com você ali, você já foi apresentado, pode iniciar. Obrigado mesmo, de coração. Ah, pois é, essa história é verdadeira, eu comecei lá em 2015, né, a trabalhar com os aviadores, foi uma correria na época, não tinha impressão 3D para fazer aqui no Brasil, tinha que buscar tudo de fora, mas que bom que está cada vez mais fácil, cada vez melhor. Mas hoje o tema é um pouquinho diferente, hoje o tema é por que os alinhadores, eles são mais previsíveis. Por que os alinhadores, então, eles são mais previsíveis? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Qual que é a minha posição a respeito disso? E o que eu me pergunto é de onde vem esse senso comum relativo a essa previsibilidade, né? Por que tanta gente fala, por que tanto dentista comenta por aí que ele é mais previsível, que ele dá mais resultado, enfim. E parando para analisar essas perguntas, eu cheguei à conclusão que isso está muito relacionado ao marketing de venda, né? Principalmente aí o marketing de grandes empresas. Então, o marketing, eu vejo da seguinte maneira, né? O que a gente vê que está acontecendo, né? Há algum tempo. Esse marketing faz com que o paciente venha no nosso consultório e peça pelo aparelho. E isso é uma coisa muito boa para a gente vende mais tratamentos. E de outra maneira, ele faz também um pouco o dentista acreditar que é algo mais fácil. O dentista que talvez não tenha muita experiência, que está começando em alinhadores, vê essa conversa toda de previsibilidade, de tecnológico, e se sente mais confortável, acha que vai ser um caminho sem grandes desafios. E aí, o que começa a acontecer? Para o dentista que quer vender esse tratamento, ele começa a gerar conteúdos nas redes sociais, a gente vê muito disso por aí, que é mais previsível, que é mais isso, mais aquilo, e acaba se tornando uma bola de neve, e isso vira uma verdade coletiva, né? Porém, a gente vê que pesquisas recentes, elas mostram uma eficiência dos alinhadores que deixa um pouco a desejar. Então, fica meio duvidoso isso daí, né? E vamos ver mais ou menos, eu preparei aqui um compilado para ver mais como esse marketing funciona. Você sabe o que um alinhador Invisalign é? Ele é muito mais que um aparelho. Invisalign é nada de metade. E tudo de tecnologia. Com exclusivos Fast Track, muito mais conforto e tratamentos mais rápidos e previsíveis. Pergunte ao seu ortodontista. Olha aí, ó, pergunte ao seu ortodontista, tratamentos mais rápidos e previsíveis, né? Então, começa por aí. Vamos ver outra. Invisalign é fácil de prever. Fácil de prever. Invisalign é mais confortável e mais previsível. Invisalign é mais confortável e mais previsível. Aqui do lado superior direito, quais são as características, né? Removível, ele é previsível, é invisível, né? Aí aqui no reloginho tocando, vem uma propaganda direta para os dentistas. Talvez o dentista que está começando, olha isso, já se interessa, né? Ó, é poder ter mais previsibilidade dos movimentos dos seus pacientes. Poxa, quem que não quer isso, né? Ter mais previsibilidade para movimentar os dentes dos pacientes. Aí chegou agora o sistema G8. O sistema G8 ele fornece maior previsibilidade para casos clínicos que você enfrenta todos os dias. Isso aqui está no Instagram também da Invisalign. Quando você mostra para ele o Face, que ele consegue visualizar o futuro dele, ele olha e fala assim, eu quero isso. Qual é a vantagem do CleanCheck? A previsibilidade e o ortodontista conseguir fazer o movimento. Aí, qual que é a vantagem do CleanCheck? A previsibilidade e fazer o dentista fazer o movimento. Na verdade, o CleanCheck, ele não permite que o dentista faça o movimento, né? O CleanCheck, ele permite, ele é um software excelente de manipulação 3D, sou fã mesmo, mas ele não permite que a gente faça a movimentação dos dentes. Ele permite somente que a gente posicione os dentes na posição final que a gente gostaria que ficasse, né? Então, funciona mais ou menos como se a gente fosse montar uma prótese total.
Uma vez que o dente vai naquela posição, quem faz a movimentação do ponto inicial até a posição que a gente escolheu é o técnico, né? A não ser que você digite para o técnico assim, eu quero que o dente 5.3 comece a se movimentar a partir do estágio tal, e o dente 5.4 vá para distal tantos milímetros, enfim. Aí fica mais complicado para você fazer isso, essa descrição toda para o técnico, né? Por isso que se fala da inteligência artificial, né? Hoje eu posso trabalhar com previsibilidade em tempos imprevisíveis. Vamos trabalhar com previsibilidade em tempos imprevisíveis, é isso aí. Então, o que eu acho? Eu vejo que criou-se uma certeza que os alinhadores, eles são mais previsíveis, né? Isso é ruim? De certa forma, não, porque, como eu falei antes, os pacientes ficam mais interessados, eles querem algo mais previsível, mais confortável, mais estético, então isso é excelente para a gente. Vem mais pacientes, de fato, no consultório, mas, por outro lado, a gente pode estar dando um tiro no pé, porque se a gente vende algo previsível, a gente vai ter que entregar o resultado, né? E se nos falta experiência, nos falta um pouco de manejo de como tratar com os alinhadores, e não consegue entregar o resultado que você prometeu que era previsível, como é que fica, né? Aí fica complicado. Por isso que eu chamo tanto a questão para esse marketing tão forte em cima de certas palavras, né? Outras vantagens dos alinhadores, que a gente costuma falar para os pacientes, né, que são estéticos, transparentes, removíveis, confortáveis, higiênicos, mais rápidos, concordo com todas elas, e previsíveis também, né? Mas hoje o assunto é previsibilidade, então vamos lá. O que é previsível? É o que se pode prever, o que é esperável. Ter uma ideia antecipada de algo que vai acontecer, é alcançar o conhecimento de fatos futuros, profetizar, antever. Em outras palavras, no nosso subconsciente, a gente pensa ser mais fácil, a gente pensa que tem resultados garantidos, a gente pensa que tem menos esforço, que é mais tranquilo. Então, é isso que eu vejo que fica no subconsciente das pessoas e também dos dentistas. Mas, se é tão previsível, por que precisa de alinhadores de refinamento, né? Por que precisa de alinhadores adicionais, em muitos casos? Aí fica um paradoxo, né, que a gente precisa entender. Então, vamos agora um pouquinho aos artigos científicos. Eu fiz um compilado de alguns artigos, né, e peguei algumas partes importantes de cada um. Então, em 2015, teve esse artigo aqui, que nesse artigo em específico, eles fizeram uma seleção de 11 artigos relevantes que tinham sido publicados até essa data, e pegaram algumas opiniões, né? Bom, então, em relação à intrusão, né? Num estudo desses artigos que está nessa coletânea, foram estudados a intrusão de 189 dentes. A maior precisão de intrusão foi alcançada pelos incisivos centrais superiores, 45%, e inferiores, 47%. A menor precisão de intrusão foi alcançada pelos incisivos laterais superiores, 33%, e a quantidade média de intrusão verdadeira tentada foi 0,72 milímetros. Ou seja, se você quer intruir um dente 0,72 milímetros, se for um incisivo central superior, aí você consegue só 45%, segundo esse artigo, né? Tá certo que é mais antigo, mas enfim, na época era isso que se falava. Então, a gente já vê que a previsibilidade ali, a garantia de resultados, já começa a cair por terra. Em relação à extrusão, foi feito um movimento dentário menos preciso alcançado com a Clear Align Therapy, né, 30% de previsibilidade. Os incisivos centrais superiores, 18%, muito pouco, e inferiores, 25%, tiveram a menor acurácia. A quantidade média de extrusão tentada foi 0,56 milímetros, ou seja, então, se você quer extruir 0,56 milímetros, quase nada, tem somente 30% de previsibilidade. E realmente a gente vê uma certa dificuldade em fazer extrusões com alinhadores, né? Então, mais para frente, a gente vai conversar um pouquinho como melhorar essa situação. Em relação à rotação, um estudo prospectivo realizado em 53 caninos e 31 indivíduos avaliou uma acurácia média para a rotação canina de 36%, ou seja, o canino tem uma rotação de apenas 36%, segundo esse estudo. E quando é feito os desgastes interproximais, essa acurácia, ela sobe para 43%. Isso é importante frisar, porque às vezes um dente não está rotacionando e a gente não sabe exatamente por quê. É porque está com contato proximal entre eles e esse estudo comprova isso.
A acurácia de rotação dos caninos superiores foi de 32%, inferior às dos incisivos centrais superiores, 55%, enfim, aqui alguns dados relativos a essa rotação, né? Para rotações maiores que 15 graus, a precisão do movimento dos caninos superiores foi significativamente reduzida. Ou seja, rotações acima de 15 graus, segundo esse artigo do Krebs, já tem que tomar cuidado, né? Resultados semelhantes foram alcançados por Simon e colaboradores que desenvolveram o estagiamento, que demonstraram que o estagiamento também teve impacto considerável na eficácia do tratamento. Ou seja, tudo tem uma certa importância, né? Attachments, quantidade de rotação, agora aqui diz em relação ao estagiamento, né? Por exemplo, se você embutir menos de 1,5 grau de rotação por estágio por alinhador, a eficácia foi de 41,8%. Se aumentar acima de 1,5 grau por alinhador, essa precisão ela diminuiu para 23% apenas. Então, diz aqui que quanto menos graus por alinhador um dente rotaciona, maior a previsibilidade, mas, consequentemente, maior o número de alinhadores e, possivelmente, maior o tempo de tratamento também, né? Eles revelaram também uma alta previsibilidade, cerca de 88%, no movimento de distalização dos molares superiores, movimento corporal de 1,5 milímetro. Então, se a gente quer distalizar, fazer uma distalização de molares superiores, 1,5 milímetro, 88% de acurácia, isso é muito bom. Nesse mesmo artigo de 2015, a Profit e colaboradores relataram que as forças necessárias para produzir a rotação de um dente em torno do seu longo eixo são semelhantes às forças necessárias para produzir a inclinação. Então, portanto, fica impossível, segundo o artigo, você aplicar uma força de rotação pura, sem que haja um movimento de inclinação desse dente no seu alvéolo. Em 2009, mostraram a acurácia média de 41% na inclinação média distal para a inclinação média distal, né? E a maior acurácia foi alcançada pelos incisivos laterais superiores, 43%, inferiores 49%, enfim, aqui a gente está mostrando vários dados em relação às porcentagens de novo, né? Isso aqui é interessante, ó. O Draghi e colaboradores, eles relataram que 4,4 vezes mais movimento ocorreu durante a primeira semana do que durante a segunda semana de uso do alinhador. Normalmente, a gente pede para o paciente usar um alinhador por cerca de 2 semanas. Então, durante a primeira semana, ocorre 4 vezes mais movimentos dentários do que na segunda semana. Isso por alguns fatores, né? Um deles é pelo desgaste da placa, né? Que ela dá uma cedida. Outra porque quando você coloca um alinhador novo, a força é mais forte no dente. Quando o dente se movimenta, já não tem mais tanta força para exercer o resto da movimentação, né? Então, são algumas características aí dos alinhadores. Os autores relataram também melhor precisão quando o movimento foi apoiado pela presença de acessórios na superfície, que são os attachments, né? Além disso, ressaltaram a importância do estagiamento na previsibilidade do tratamento. Então, esse recurso, os alinhadores, ele não é baseado apenas em alinhadores, né? Ele requer o uso de auxiliares, de acessórios, de elásticos intermaxilares, de desgastes interproximais, geometrias de alinhamento alternadas, tipo o estagiamento, né? Quando e como cada dente vai se movimentar, e tudo isso junto, somado, melhora a previsibilidade do movimento ortodôntico. Em 2017, teve um outro artigo de uma marca de alinhadores F22 Aligners, que é uma marca suíça, que também fez um compilado de algumas informações referentes aos alinhadores tanto de Invisalign como da própria marca deles, né? E diz aqui, com relação aos resultados do tratamento da Align Technology, relata que cerca de 20 a 30% dos pacientes com Invisalign requerem correção no meio do curso ou acabamento pós-alinhamento para atingir os resultados prescritos. Ou seja, cerca de 20 a 30% dos pacientes, segundo a Invisalign, precisa de refinamentos. Esse número, entretanto, ele contrasta o relatado por ortodontistas, que apontam que o número de pacientes que requerem alguma correção não planejada ou mesmo reencaminhamento para a ortodontia fixa está próximo de 70% a 80%. Eu não sei se chega a esse número todo, né? Aí o Kravitz relatou também que os alinhadores Invisalign tiveram uma precisão média de 41% em termos de alcançar os resultados planejados,
com o movimento mais previsível sendo a contração lingual, de 47%, e o menos previsível, a extrusão. Ou seja, novamente, a gente vê que a extrusão é menos previsível. Em um outro estudo parecido, a gente vê que a extrusão também foi achada como um movimento menos previsível, seguido pela rotação. Então, é uma experiência comum entre os dentistas que alguns movimentos dentais podem ser realizados mais facilmente que outros com os alinhadores, né? Os movimentos de rotação, especialmente de dentes arredondados, como caninos premolares, são notoriamente mais difíceis de realizar com os alinhadores. Isso é fato porque quando o alinhador ele vai encaixar sobre um dente arredondado, ele não tem muito apoio para fazer a rotação, né? Então, os attachments são importantes nesses movimentos, mas mesmo assim, às vezes, não são suficientes. A rotação média dos incisivos superiores pareceu significativamente mais precisa do que a rotação média dos premolares inferiores. E com os alinhadores F22, descobrimos que a melhor precisão de rotação foi alcançada nos molares inferiores, 81,4%. Então, para eles, a rotação de molares inferiores tem uma alta taxa de previsibilidade. Porém, existem muitos parâmetros que podem afetar a capacidade de atingir a meta planejada naquela configuração do planejamento, né? Como a anatomia da coroa, o comprimento da raiz, a densidade óssea. Todos esses aspectos foram levados em consideração nesse estudo, dividindo a amostra em diferentes grupos por tipologia dentária. E outros parâmetros, como sexo, idade do paciente, também podem influenciar a resposta à aplicação dos alinhadores, conforme também é sugerido pela literatura. Além disso, o que pode alterar são as características do material, a espessura, a aplicação do protocolo de alinhamento e estagiamento, pode afetar a eficiência da movimentação ortodôntica. Todos esses parâmetros, eles precisarão ser exaustivamente investigados em pesquisas futuras. Lembrando que esse é de 2017, né? É concebível que nas mãos de um ortodontista experiente, com uma gama completa de auxiliares à sua disposição, os percentuais de precisão que revelamos possam ser melhorados ainda mais. Isso aqui é importante, tá, gente? Isso aqui é fato, é onde que eu quero chegar mais para frente. Quanto maior o seu leque de mecânicas auxiliares, de conhecimento, mais previsibilidade você vai ter nos resultados com os alinhadores. Nesse outro artigo que ele quis comparar, o objetivo desse estudo foi comparar o modelo do software com o modelo real. Então, você pega o estágio número 4, número 6, número 8, compara no computador como é que está e faz o escaneamento na boca em cada estágio, faz a comparação entre eles, né? Isso é bem interessante para a gente ver como que foi a evolução do tratamento. E diz aqui, a mudança média de T0 para T4, de T0 para T6 e de T0 para T8 foi significativamente maior nos modelos de software do que nos modelos clínicos, ou seja, tem mais movimentação no computador, no programa, do que realmente aconteceu na boca, tá? A acurácia média é de 62% em T4, 68% em T6 e 78% em T8, ou seja, a acurácia, né, a precisão, quando está no alinhador número 4 é de 68%, quando vai para o alinhador número 6 sobe para, 62%, no alinhador número 4, 68%, e quando vai para o alinhador número 6, no alinhador número 8, sobe para 78%. Concluindo que é um aparelho eficiente para corrigir apinhamento leve e moderado. Na verdade, quando a gente faz o tratamento nos nossos consultórios, a gente vê que quanto mais longo é o tratamento com alinhadores, menor é a chance de ter acurácia lá na frente. Se você pega um tratamento com uma sequência de 40 alinhadores, possivelmente o 40º alinhador não vai estar encaixando tão bem quanto o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, é meio estranho essa conclusão deles aqui. Eu não vi como é que foi feito o planejamento virtual, como é que foi feita a movimentação desses dentes, né? Só tem alguns modelinhos, algumas fotos nesse artigo, mas não me parece ser muito confiável esses números. E ele diz ainda, portanto, a necessidade de sobrecorreção a ser construída na própria etapa do planejamento, do tratamento e execução, do resultado final previsto, de forma a atingir a correção desejada conforme observados nos modelos do software. Então, ele diz aqui também que como
os movimentos ficam aquém na boca do paciente, a gente teria que pegar no software e fazer uma sobrecorreção. Isso, de fato, não funciona. Para alguns tipos de movimentos, isso vai bem, para outros, não adianta de maneira nenhuma. Movimentos em grupo funciona bem. Por exemplo, se você precisa fazer uma correção de uma curva de SPI, você faz uma intrusão maior dos incisivos, né, inferiores, isso vai funcionar legal, né, porque é uma sobrecorreção em bloco. Agora, se você tem um incisivo, vamos supor, um incisivo central inferior, que precisa rotacionar 30 graus, se ele perde o gap, se o alinhador já não está mais encaixando nesse incisivo para rotacionar 30 graus, se ele já ficou para trás, ele perdeu o tracking, não adianta você sobrecorrigir, botar 35 graus, 37 graus, porque ele não vai empurrar aquele dente. A melhor maneira é você fazer ou um binário com mecânicas auxiliares, ou fazer um reescaneamento e continuar dali para frente, tá? Agora a gente vamos aos casos clínicos. Aqui eu trouxe uma rotação de pré-molar inferior, tá? Claro que foi feito tratamento na arcada superior, aqui na arcada inferior, correção dos incisivos. Esses pontinhos vermelhos que tem ali nos dentes, eles são os atáchimas negativos. Eu crio esses atáchimas no software para que, quando a gente faça a prototipagem do modelo, fique um buraquinho nessa região e, consequentemente, quando é feita a estampagem do alinhador, cria um ponto de pressão exatamente nessas posições. Então, ali no incisivo inferior, por exemplo, a gente quer fazer uma vestibularização, tem um pontinho de pressão mais na palatina perto da incisal, né? No outro, ali no dente 41, esse dente está fazendo uma rotação, então o pontinho de pressão é mais na mesial do dente, né? Mas aqui o que a gente queria ver é essa rotação desse pré-molar aqui, né? Esse é um movimento favorável porque esse dente ele vai rotacionando, indo para dentro da arcada. Ele não é uma rotação de corpo pura, ele não está parado na posição e simplesmente girando, né? Então, em teoria, esse seria um movimento favorável para acontecer com os alinhadores. Foi colocada a taxa ali para dar mais retenção, né? E não aconteceu. Nessa primeira foto aqui, a gente vê, bem da esquerda, que eu já comecei a instalar os botões elásticos para fazer o binário, e quando a gente faz um binário, a gente faz o recorte no alinhador, né? Existem alicates específicas, ou pode fazer com a broca da MaxiCut, enfim. Com alicates é muito mais fácil, muito mais prático, muito mais rápido, né? E você coloca o alinhador de volta para ele manter os dentes na posição, né? Uma semaninha depois, 2 semaninhas depois, o paciente volta, vê como é que tá, né? Ou se quiser deixar um pouco mais de tempo, enfim, aí vai de como que você quer avaliar essa movimentação, né? Tá quase finalizando. E aqui, no final desse tratamento, eu quis fazer uma intercuspidação melhor naquela região, por isso mais esses botões, mais esse recorte no alinhador. E o resultado final da arcada inferior ali super bem alinhadinho, com aquele premolar bem rotacionado, enfim. O que mostra isso, gente? Mostra que o alinhador não é eficiente, né? Por si só, o alinhador ele não é eficiente. Se for para deixar o alinhador trabalhar sozinho, ele não vai fazer muitos dos movimentos que a gente planejou no computador. Mas a gente, como ortodontista, a gente tem que ter a habilidade de observar o que está acontecendo durante o tratamento e fazer com que aquele movimento aconteça, né? Não adianta eu ficar trocando alinhador, olhando o que está acontecendo, que não está dando certo, e falar, olha, o alinhador não funciona, né? A gente vai no computador, vê o movimento que ele precisaria fazer, e a gente dá um jeito para que esse movimento aconteça. Essa é a grande mágica, é assim que eu trabalho hoje, é assim que eu consigo resultados bem legais com os alinhadores, tá? Aqui um outro casinho agora de distalização, verticalização dos molares inferiores. A paciente tinha esse implante bem próximo da coroa do primeiro molar ali, né? Então, era difícil do alinhador encaixar na mesial do dente e começar a empurrar. E eu já estava prevendo que ia precisar de alguma mecânica auxiliar, justamente por isso que eu já fiz uma movimentação dos 2 molares ao mesmo tempo, não fiz estagiado esse movimento, porque o que eu pensei? Eu vou fazer essa movimentação em bloco, economizar
tempo e alinhadores. E aí, quando eu conseguir um espaço adequado, eu coloco um provisório em cima desse implante e faço uma mecânica parcial híbrida ali, com uma alça de verticalização para finalizar essa movimentação. E foi exatamente isso que a gente fez. O alinhador, ele chegou a abrir até esse tanto aqui, eu acho que estava no alinhador número 7, aí, se eu não me engano. Né? Tá o vizinho do lado ali de novo. A partir desse momento, eu fiz um provisório bem simplesinho na hora ali, bem simplesinho mesmo, que era só para ter função de colar o bracket ali. Colei um tubo no molar, fiz essa alça de verticalização e distalização. O alinhador, ele foi recortado e foi inserido novamente para a paciente ir usando o alinhador, até porque no lado oposto da arcada dela faltava um outro dente e não podia fechar espaço, tinha que ter o alinhador presente porque tem um implante no lado inferior esquerdo também, no quadrante 3, certo? E aí, segue o jogo, né? Faz essa técnica de mecânica híbrida e funciona super bem. Essa alça, ela tá tanto verticalizando quanto distalizando o molar, tá? Aqui um casinho daí de distalização com expansão sequencial e correção da linha mediana superior. Tá mostrando aqui só a arcada superior, mas a linha mediana inferior também foi movimentada para a direita do paciente e a linha mediana superior para a esquerda do paciente. Então, por que funcionou tão bem esse tratamento? Porque foi feito estagiado, os movimentos foram pensados para que a força do alinhador fosse exercida de uma melhor maneira possível, que tivesse essa força de ação e reação do plástico com os dentes, né? Eu poderia, nesse caso aqui, planejar a movimentação total dos dentes fazendo esse movimento aqui, ó, né? Ele vem para cá, todos ao mesmo tempo, ia dar, sei lá, 8 alinhadores. Mas é claro que esse movimento não ia funcionar, né? Mesmo se eu fizesse ancoragem com mini implantes, não tem a força de ação e reação do plástico com os dentes. Então, como é que é feito ali? Primeiro movimenta o último molar, depois o penúltimo molar, depois o premolar. Quando começa a movimentar o primeiro premolar e canino, já começa uma movimentação anterior para dar uma alinhada, assim, sabe? Então, tudo isso torna um movimento mais previsível. Eu digo que a distalização sequencial é como se fosse um efeito sanfona, né? Ou esse movimento da minhoca, né? Para que um dente movimente, ele tem que estar apoiado num ponto, ele movimenta, aqui apoia, puxa o outro. Agora, imagina se esse piso onde a minhoca estivesse caminhando aí fosse super liso. Ela ia ficar deslizando no lugar. O dente ia abrir e fechar, abrir e fechar. Isso acontece muito sem a gente perceber numa distalização sequencial como essa que eu mostrei antes para vocês ali. Quando você começa a distalizar o segundo molar, depois o primeiro molar, segundo premolar, primeiro premolar, todos esses dentes vão para a distal. Quando a gente começa a fazer a retração dos caninos, tem uma tendência dos dentes que foram para a distal começarem a mesializar. Então, você usa ali 30 alinhadores, os 15 primeiros alinhadores fizeram o efeito da distalização do segmento posterior, e depois, ao invés do segmento anterior ir para posterior, o segmento posterior volta. Então, você perdeu tempo. Por isso, hoje, praticamente todos os casos, eu uso algum tipo de ancoragem para a distalização sequencial, né? Ou seja, com mini implantes elásticos, ou seja, com elástico classe 2, algum tipo de ancoragem eu sempre utilizo, né? Para não perder tempo de tratamento. Aqui temos um outro casinho, uma expansão sequencial agora. Vocês podem perceber ali que movimenta primeiro o primeiro molar e o primeiro premolar, depois o segundo premolar vai para vestibular, né? Ou seja, novamente aquela força de ação e reação, o passo a passo da movimentação dentária. Quando a gente conseguir uma boa expansão já, ganha espaços anteriores,
para fazer a correção dos incisivos sem a necessidade de grandes desgastes interproximais, que é uma vantagem também para esse tratamento, né? Nessa situação aqui, ó, eu decidi fazer uma expansão da arcada simultaneamente. Por que eu decidi isso? Eu já sei que esse tratamento aqui vai ter maior chance de eu precisar alinhadores adicionais. Mas os últimos molares, eles não movimentam tanto. Se os últimos molares expandissem, era um tratamento fadado a não dar certo. Mas os últimos molares, eles ficam na posição, eles servem de ancoragem para abrir todo o segmento anterior. Além do mais, aquele premolar ali, o 44, ele já está numa posição mais vestibularizada, só está chamando os outros dentes para vestibular, né? Mas, com uma situação de um planejamento como esse, a gente vai precisar de fazer mais desgastes interproximais para conseguir o resultado, tá? De qualquer maneira, tem grande chance de ter um resultado bem satisfatório, mas possivelmente vai precisar de alinhadores adicionais ali para fazer uma sobrecorreção. Nesse caso, se no final do alinhador número 15, eu perceber que não está muito expandido, eu tenho duas opções. Ou eu reescaneio o paciente e faço dali para frente, ou se o último alinhador estiver bem encaixado, eu faço uma sobrecorreção a partir do 15º estágio. Aí sim, como é um movimento em bloco, eu consigo fazer uma sobrecorreção dessa expansão para que na boca fique a expansão desejada, tá? Aqui, também uma expansão sequencial da arcada superior. Começa por posterior, vai molar, premolar. Quando começa a movimentar ali a região de primeiros premolares, a gente já começa a fazer um torque, eu já planejei um torque vestibular nesses incisivos, que eles estão muito retroinclinados, para que eu economize alinhadores, entendeu? Para que lá na frente eu não precise fazer os movimentos só dos anteriores. Como esse movimento de expansão dos molares e premolares junto com o movimento de torque vestibular dos incisivos é um movimento favorável, a gente consegue fazer isso meio que ao mesmo tempo, não tem problema. Isso é bem vantajoso, porque quando a gente vestibulariza os incisivos, a gente ganha o torque nele e depois a gente traz ele para a posição. O alinhador, ele não consegue de maneira nenhuma, se um incisivo está muito retroinclinado, você somente jogar a raiz para trás. Mesmo com power ridge, com qualquer tipo de artifício próprio do alinhador, não tem como, tá? Então, a maneira mais eficaz para fazer isso, vestibulariza e depois traz para trás, né? Falando um pouco mais desse tipo de movimentação, né, de tip, torque, é muito mais fácil a gente fechar o diastema do lado esquerdo aqui, que é o diastema que está mais aberto, com os alinhadores, do que fechar o diastema do lado direito. Por quê? Porque a raiz do lado esquerdo aqui, elas estão convergentes, né? Então, é mais fácil você fazer essa inclinação pendular da coroa do que você fazer a inclinação de raízes divergentes, o pêndulo radicular lá em cima. Eu faço uma analogia muito fácil de entender, até falo para os meus pacientes quando eu vejo um movimento mais difícil, que eu sei que o alinhador não vai ser capaz de fazer sozinho, e aí eu explico, olha, nesse tipo de movimento a gente vai precisar fazer uma mecânica auxiliar, porque senão não vai acontecer. Eu falo assim, imagina você na praia, né, você bota o guarda-sol na areia e tá pegando sol em você, você quer melhorar a posição do guarda-sol. É muito mais fácil você puxar o cabo do guarda-sol e mover o que está fora da areia, do que você querer mexer a ponta do guarda-sol que está enfiado lá dentro da areia. Então, a analogia é basicamente essa mesma ideia que a gente tem quando faz o tratamento com os alinhadores. E por isso que, às vezes, os números que vêm nas tabelas de movimentos não são tão fidedignos assim. Por exemplo, existem pessoas que programam... Só um pouquinho. Existem pessoas que programam, que têm tabelas de movimentos que falam que
uma angulação, um movimento de tip de até 5 graus não precisa de atáchama, acima de 5 graus precisa de atáchama. Ora, depende. Se for uma inclinação da coroa, é um movimento fácil de executar. Se for uma inclinação de raiz, nem 3 graus vai fazer direito, entendeu? Então, ficar muito apegado somente aos números, sem ver o tipo de movimento que está acontecendo no planejamento, é um pouco arriscado. Então, aqui tem um outro casinho, que eu já previa que ia precisar de alguma mecânica auxiliar, foi conversado com o paciente antes de começar o tratamento, a gente consegue perceber ali que a raiz do dente que se movimenta dentro do osso predistal, né? E então foi feito esse artifício aqui, foi recortado o alinhador, colocado um power arm ali, né? Eu colei um pino de fibra de vidro, que era a região de canino, para ficar um pouco mais estético, e lá atrás um fio de aço no molar, para colocar esse elástico e fazer esse movimento pendular da raiz do canino. Beleza? Mais uma vez, deixar o alinhador fazer tudo sozinho, ele se torna muito imprevisível, tá? Aqui um outro casinho de expansão, com retroinclinação dos incisivos superiores, né? Estava muito vestibularizado na boca da paciente e a arcada muito atrésica, né? Então foi feita a expansão. Se olhar aqui na direita, no planejamento, a gente vê que os premolares ali, eles vão expandindo, formando um corredor bucal mais bonito para a boca da paciente. Ao mesmo tempo, tem uma intrusão ali dos incisivos inferiores, uma grande rotação ali do dente 35. Essa rotação do dente 35, apesar daquele attachment grande ali, foi preciso fazer mecânica auxiliar com binário, né? Enfim, a gente vai fazendo com que os movimentos aconteçam, tá? Esse aqui não é um caso que eu particularmente tratei, um amigo meu ali de Curitiba, o Fábio Braga. A gente tem uma parceria bem legal e aqui ele planejou fazer a extração desse pré-molar e esse caso foi super bem, movimentação de corpo da raiz, fechamento dos diastemas. E ele está com as fotos finais que a gente está vendo agora para fazer uma publicação desse caso aí. Vamos ver se vai dar certo. Tá? Não tem as fotos finais aqui, mas é um caso que ficou extremamente legal. A raiz, a radiografia panorâmica mostrando ali o fechamento dos espaços das extrações inferiores, enfim, está bem bacana. Esse aqui é um casinho agora de intrusão, né? Como é que a gente planeja para fazer intrusão com os alinhadores, né? A gente pode fazer intrusão posterior, extrusão anterior ou um pouco de cada, né? Se você fizer a intrusão posterior, você pode fazer em bloco ou sequencial. Eu mesmo, que utilizo implantes infrazigomáticos, eu gosto de fazer a intrusão sequencial, porque eu vejo que ela é mais efetiva, né? Então, primeiro intrui segundo molar, depois primeiro molar, vai abrindo espaço e com o passar dos alinhadores, a gente começa a fazer a correção dos incisivos anteriores ali, né? Dos incisivos e caninos. Nesse caso, foram utilizados 2 mini implantes infrazigomáticos e o paciente colocava e removia os elásticos sozinho, né? A gente fez um recorte na palatina dos molares e ela prendia o elástico no alinhador e trazia para o ganchinho, para a pontinha do mini implante que ficava na região infrazigomática. Como ela tinha interposição de língua durante a fala, no final do tratamento, a gente fez a contenção, eu fiz esses picotes aqui no alinhador de contenção, criou pequenas farpinhas para toda vez que ela botasse a língua ali, a língua fugir da região anterior dos dentes, né? Para que esse tratamento fique o mais persistente possível, né? Dure mais tempo. E esse dali é o resultado final do sorriso dela. A gente vê como melhorou o corredor bucal, né? Como os incisivos superiores, eles já acompanham mais a curvatura do lábio inferior. Antes estava muito reto com a mordida aberta, porque ela ficava colocando a língua bem naquela região ali, né?
E aqui a rotação de canino em 2 estágios. A gente pode fazer também a rotação estagiada. A gente pode fazer movimentos teoricamente simples, mas estagiar esses movimentos. Uma rotação de canino é mais eficiente você primeiro empurrar a distal para fora, depois a mesial para dentro. Isso é um movimento que se torna mais eficiente do que você simplesmente rotacionar o canino, tá? Então, o estagiamento, ele pode ser para conjuntos de movimentos dentários, ou você pode estagiar uma movimentação de um único dente, de um único tipo de movimento, como nesse exemplo da rotação. E como que a gente vai nos tornar mais previsível? Como que o alinhador vai ser mais previsível, né? Por exemplo, num caso de extrusão do lateral, a gente deve fazer o estagiamento do movimento, abrir espaços para depois extruir, ou fazer desgastes interproximais para depois extruir. Uma extrusão relativa, lógico, ela é muito mais fácil, né? Porque você palatina, lingualiza o dente, ele já extrui. A gente tem que procurar atáchimas mais eficientes, uma mecânica auxiliar com elásticos também é importante. Se o atáchima não for eficiente, você remove o atáchima, cola o botão e puxa esse dente com elástico, né? Aí você vai precisar de alicates de recorte, alicate de ativação. Fazendo isso, você vai ter menor chance de refinamento. E a gente tem que fazer novamente, fazer o movimento acontecer e não esperar que o movimento aconteça. O gap, né, aquele espaço entre o alinhador e a incisal do dente é sempre o sinal de alerta, né? Então, se tem um espacinho entre o alinhador e o dente, é sinal de alerta para você já pensar em alguma mecânica auxiliar que possa fazer mais adiante. A rotação de um canino, outro exemplo, né? Estagiar o movimento, abrir espaço para depois girar. A gente viu antes que IPRs nas proximais dos caninos aumentam a previsibilidade de rotação do canino. Então, a gente pode fazer de 2 a 4 estágios, é melhor do que uma rotação pura no longo eixo. Escolher atáchimas mais eficientes, né? Com o plano perpendicular à linha de ação de força. A mecânica auxiliar pode ser necessária, como binário. Alicates de recorte e ativação, se precisar do binário, a gente vai precisar dessas alicates. Fazendo isso, a gente vai ter menor chance de refinamento, e a gente novamente deve fazer o movimento acontecer e não esperar que o movimento aconteça. A gente pode notar se uma rotação não está acontecendo direito, quando o casulo do alinhador, do atáchima do alinhador, não está bem encaixado sobre o atáchima de resina colado no dente, né? Então, você verifica que não está bem posicionado aquilo ali, você já está imaginando que a rotação está ficando aquém da desejada. A expansão da arcada, né? Então, a gente também faz estagiamento do movimento para tornar mais previsível, como eu mostrei naqueles exemplos anteriores. A gente faz movimentos sequenciais alternados, que ajuda. Ter um molar como ancoragem lá no fundo da arcada também é bom para que a expansão aconteça. Atáchimas eficientes. A gente pode fazer um contratorque radicular para evitar a inclinação de vestibular da coroa. Então, durante a expansão, a gente pode fazer um contratorque para que não vestibularize as coroas, né? Já prevê isso na movimentação, no planejamento, né? E a gente pode precisar de mecânicas auxiliares, como elásticos cruzados, botões, enfim. Fazendo isso, a gente vai ter menor chance de refinamento e, novamente, a gente deve fazer que o movimento aconteça, né? O gap é um sinal de alerta. Como tornar a distalização mais previsível, né? Então, a distalização por si só já é um movimento mais previsível com os alinhadores, né? A gente deve fazer a sequência dos movimentos, o ideal é fazer metade da distância, ou seja, quando o segundo molar se movimentou metade do trajeto todo, começa a movimentação do primeiro molar, e assim por diante até chegar nos premolares, né? Depois da distalização dos molares, é importante ter uma ancoragem para a retração da bateria anterior, para evitar o efeito sanfona, que é da minhoca, que eu expliquei antes. Atáchimas otimizadas são importantes para o movimento de corpo, principalmente ali na região dos molares, pré-molares, tem que ter um atáchimazinho para evitar que o dente vá só de coroa, ele tem que ir de raiz para distal, né? Então, existem atáchimas específicos para isso. Inclusive, a gente consegue fazer atáchimas otimizados, alternando o tamanho do casulo em relação à resina colada no dente.
fazendo com que aquela parte do alinhador toque mais especificamente em determinada parte do attachment colar no dente, né? A gente pode precisar de mecânicas auxiliares, como mini implantes, elásticos classe 2. Daí, para usar essas mecânicas, a gente vai precisar dos alicates de recorte. E fazendo isso, novamente, a gente vai ter menor chances de refinamento, vai ser mais previsível, e a gente deve fazer com que o movimento aconteça e não esperar que o movimento aconteça sozinho, tá bom? Numa intrusão posterior, como tornar mais previsível? Como eu mostrei antes também, estagiando o movimento. Uma coisa importante é que não existe attachment de intrusão, tá? Por que não existe attachment de intrusão? Porque para intruir um dente, o alinhador tem que estar preso fixo nos dentes vizinhos. Então, quando a gente quer intruir um incisivo central superior, a gente tem que colocar attachments nos dentes vizinhos para não deixar o alinhador escapar e fazer com que esse dente intrua, tá? Então, a attachment de intrusão, de fato, propriamente para intrusão não existe, porque o próprio alinhador vai bater na incisal do dente ou na face oclusal do dente e vai intruir o dente. A gente pode fazer também com mini implantes, né? Se a gente utilizar mini implantes infrasigomáticos, a gente pode suavizar um pouco aquele estagiamento, não precisa fazer tão detalhado. Pode acelerar os movimentos, que o resultado vai ser bom do mesmo jeito. E fazendo isso, a gente tem menor chance de refinamento, enfim. Aqui o gap, ele fica um sinal de alerta nos dentes vizinhos à intrusão. Esses dentes que têm os attachments que estão para segurar o alinhador, se eles estão com gap, né, entre o alinhador e o dente, quer dizer que já escapou e o dente não está intruindo, né? Então, um sinal de alerta aí. E como a gente faz para ser mais eficiente, né? Então, a gente tem que saber da biomecânica dos alinhadores, a gente deve entender o estagiamento em grupo, né, e também nos movimentos simples, a gente deve entender a prescrição de cada alinhador, quanto de movimento está embutido em cada tipo de movimento, rotação, tip, torque, vestibularização, distalização, mesialização, enfim. Cada tipo de movimento a gente deve saber quanto que o alinhador está proporcionando de movimento. Observar onde os alinhadores tocam nos dentes, isso é importante também, porque a gente consegue fazer os attachments negativos para que crie pontos de pressão em áreas mais específicas de cada dente. Saber escolher os attachments também a gente fica mais eficiente quando a gente entende melhor essa parte. Usar mecânicas auxiliares, ter alicates adequados, corte, pressão, formação de bolhas, enfim. E não se preocupar muito com a quantidade de alinhadores de cada caso. Às vezes a gente quer tentar economizar, né, fazendo menos alinhadores, enfim. O que a gente sempre faz nos nossos planejamentos é tentar ser o mais otimizado possível, né? Por exemplo, a gente pega o dente que está mais torto na arcada, que vai precisar de mais alinhadores para corrigir aquele dente, e tenta fazer com que aquele seja o limite máximo de alinhadores. É óbvio que quando a gente tem muitos estagiamentos, que é uma coisa mais detalhada, esse não fica mais o limite da quantidade total de alinhadores. Mas aí a gente consegue começar a movimentar esse dente mais no início, para que a quantidade total final de alinhadores não seja tão grande, né? Então a gente sempre pensa nesse sentido quando está fazendo os planejamentos. E por isso a Dental Aligner ela tem uma modalidade diferente de compra dos alinhadores, que é o AA Cloud. Eu vou explicar para vocês como é que é. Para quem não sabe ainda, a Dental Aligner, que é a nossa empresa de alinhadores, que agora a gente está fazendo uma parceria ali com a Clinicorp, a gente está para migrar todo o sistema de pedidos, enfim, para o pessoal da Clinicorp. Acho que vai ficar bem legal, a gente vai ter uma conversa bem bacana. Já está em fase de desenvolvimento bem avançado, só faltam os testes finais para a gente concluir. E o AA Cloud é o seguinte, é o armazenamento de alinhadores na nuvem. Diferentemente de você comprar um pacote para um tipo de paciente, né? Vou comprar um pacote ilimitado que eu posso usar 2 anos, mas somente para aquele paciente. A gente pensa que o ortodontista ele deve ser o cara mais inteligente ali né? O X da questão. Então, a gente desenvolveu a ideia de que você possa comprar pacotes e eles ficam armazenados dentro da área restrita do site, quando você faz o login,
e você vai descontando conforme os novos pacientes vão surgindo. Um exemplo, chegou um paciente para você, você pediu planejamento virtual, deu, sei lá, 10 alinhadores superiores, só, caso simples. Aí vai abrir uma opção de compra de alinhadores. Você pode comprar somente esses 10 alinhadores, para esse caso específico, ou você pode comprar um pacote com 50, 100 ou 150 alinhadores, com um preço por unidade reduzido, quanto maior for a quantidade. Vamos supor que você compre 100 alinhadores. Então, você vai comprar 100 alinhadores, vai usar 10 nesse primeiro paciente, e vão ficar 90 alinhadores de saldo ali na sua conta, para, se caso você precise fazer um refinamento nesse caso, um alinhador adicional, para quando surgir novos pacientes, você pegar esse saldo e ir descontando. Isso é muito interessante, porque tudo que você comprar de uma maneira ou de outra, você vai acabar utilizando, né? Eu vejo que essas empresas maiores que oferecem pacotes fechados com preços muito altos, a gente muitas vezes não usa nem metade do que a gente está pagando, né? Então, eu acho isso muito vantajoso para o dentista, para saber trabalhar. Então, o interessante nesse sistema é você sempre ter alinhador em estoque, porque você compra uma quantidade maior a preço mais barato, fica lá armazenado no seu site, no login, quando chega um paciente, você pede o planejamento, deu X alinhadores, tem saldo, desconta daqueles alinhadores e manda ver, né? Então, acho que é um sistema bem bacana, uma maneira bem bacana de oferecer os alinhadores. A Dental Aligner acredita no potencial do dentista. Ele deve ser o piloto supremo do tratamento e saber o melhor momento de usar os acessórios. Por isso, via de regra, os nossos alinhadores, eles não vêm com recortes para elásticos e para botões. A gente recomenda o uso de alicates para esses procedimentos no momento que o dentista considerar mais oportuno. Então, a gente pensa que o dentista tem que ir avaliando a condição clínica que está acontecendo na boca do paciente e acompanhando com o que foi planejado no software, e aí tomar as condutas mais apropriadas. Enfim, foi tudo que eu mostrei até agora, né? Então, não adianta eu mandar um alinhador com recorte para botão do início ao fim, sendo que, de repente, você só vai precisar usar esse recorte em poucos alinhadores, né? Quanto mais contato o alinhador tem com o dente, mais efetivo ele é. Então, se a gente tiver recortes em todos os alinhadores, esses dentes provavelmente não terão movimentos tão previsíveis, né? Legal, Jorge. A gente estava olhando aqui e bem no finalzinho você mostrou ali sobre a parceria com a Clinicorp, né? E aí depois a gente fala pro pessoal, né? Depois eu vou mostrar certinho como é que eles fazem a habilitação para estar encaminhando os pedidos de alinhadores para vocês, né? E depois daí também tem uma outra opção, né? Que nem essa opção de venda de pacote que você comentou, que é uma opção bem diferenciada, né? Onde o cliente ele pode pedir o pacote, depois ele vai diluindo com os próximos casos também, né? Então é bem interessante ele trabalhar com essa nova opção. Então vi que a gente tem várias opções de compra de alinhador, né? Cada um tem a sua individualidade, cada cliente pode buscar certinho, né? A empresa. E, Jorge, eu também queria ver contigo, a gente teve algumas dúvidas ali no YouTube, né? Mas como a gente já está com o tempinho um pouquinho corrido, se você quiser dar uma olhadinha ali depois na nossa live, responder o pessoal, mas também a gente vai deixar aqui o @, do teu Instagram, qualquer coisa o pessoal pode entrar em contato ali e pedir essas dúvidas para vocês, será que você autoriza? Pode, com certeza. Aqui, ó. Já deixo aqui já. Já tá ali, ó, já tá pronto, pessoal. Então, quem quiser, pode entrar em contato com o Jorge. O pessoal lá atende super bem também, né? E se quiser, Jorge, ver ali depois na live, tem algumas perguntinhas referente aos tratamentos, né? A dúvida, como que você realizou ali, as movimentações e tudo mais. Então, depois, se você quiser dar uma olhadinha e responder ali no chat, fica legal. Ou se o pessoal que tá nos ouvindo ali e quiser mandar alguma pergunta, ver os valores, opções, para assinante Clinicorp, isso já vai estar disponível lá dentro da plataforma, você já consegue estar encaminhando para a equipe da Dental Aligner os pedidos, né? A gente está na fase finalzinho, né? Essa semana ali eu já passei ali pro Jorge. Jorge estava de férias, né? Essa semana passada. Tava no furacão. Cara, eu vi bem na hora que eu falei, cara, que data pra você pegar uma férias, né? Mas então tá tudo certo. Eu venho aqui agradecer muito sua participação, tá? A gente tá muito feliz de estar trabalhando com vocês. Foi muito legal essas últimas reuniões que a gente teve, foi muito legal. A gente teve muito conteúdo, a gente aprendeu bastante. E é por isso. Tá certo, Jorge? Muito obrigado, tá? Valeu. Obrigado, gente. Valeu, Beto. Obrigadão. Tchau, excelente dia. Abraço. Tchau.